Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. Nós vamos pensar sobre o tema a queda e a restauração de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Antes de ler o texto, eu quero dizer aos irmãos que nós começamos semana passada uma série de mensagens falando sobre a soberana graça e esse poder do Evangelho transformando vidas. Semana passada falamos sobre Tiago, irmão do Senhor, hoje sobre Pedro, semana que vem sobre Zaqueu, e no último domingo de fevereiro falaremos sobre Barnabé, o homem generoso. Faremos isso no mês de março e no mês de abril. Então os irmãos podem acompanhar, esse material está no nosso site, no nosso canal no YouTube. Aqueles que por algum motivo não puderem acompanhar presencialmente poderão eventualmente ter acesso a esse material nossos canais da internet. Vamos pensar hoje, na manhã de hoje, sobre Pedro, especialmente sobre a queda e a restauração do apóstolo Pedro. O texto diz assim, Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que o Senhor nos abençoe. Essa passagem é um dos momentos mais singulares na vida do apóstolo Pedro. Essa passagem é um retrato 3x4 da queda de Pedro, e a partir dessa queda houve um processo de restauração da vida desse, que foi uma das colunas da igreja de Jesus Cristo. E quando a gente faz uma leitura cuidadosa do Novo Testamento, e das cartas que o próprio Pedro escreveu, o que a gente percebe é que Pedro, mutate mutandis, era um homem como eu e você. Tinha virtudes, potencialidades, predicados, era um homem de Deus, era genuinamente um cristão, discípulo de Cristo, mas também tinha fraquezas, tinha vícios, tinha limitações. E essas vacilações todas chegaram no clímax, quando ele negou o seu Senhor por 3 vezes, conforme nós lemos na narrativa. O que a gente percebe, ao ler o Novo Testamento, é que a queda de Pedro não teve um ponto final. O Senhor o restaurou, o Senhor o levantou. E essa passagem é importante para nós, porque na nossa jornada como cristãos, por vezes nós tropeçamos. Por vezes nós negamos a Cristo, e esta negação, ela pode ser multifacetada. Ela pode ser aplicada de várias maneiras. E por vezes nos sentimos assim, absolutamente esmagados pela culpa, sem ter nenhuma possibilidade em nós mesmos de voltar a seguir a Jesus, ou nos acharmos completamente indignos do seu olhar gracioso. E o que Cristo fez com Pedro é o que Cristo tem feito ao longo de todos esses séculos na vida de muitas pessoas. Cristãos que professam conhecê-lo, cristãos que professam segui-los, cristãos que professam amá-lo, mas que em algum momento da sua jornada caem vergonhosamente. E o que é que o Senhor faz? Não os abandona, não os desclassifica. Estende a sua graça. Esta graça que é soberana e merecida, bendita e maravilhosa. E durante toda essa reflexão, quero que você tenha isso em mente. Nós somos piores do que podemos reconhecer e mais amados do que imaginamos. E Pedro
é uma prova contundente dessa monumental obra da graça. Eu queria sua atenção para fazer aqui uma reflexão didática, pensando numa espécie de degraus que Pedro desceu para baixo nessa queda. E como o Senhor o trouxe de volta para si, como o Senhor o restaurou. Vejamos, portanto, a queda e a restauração de Pedro como um instrumento pedagógico para refletir sobre a nossa própria jornada como cristãos. Primeira fraqueza de Pedro, primeiro degrau para baixo que ele deu, nós vamos chamar de autoconfiança, a ilusão sobre si mesmo. A doutrina bíblica, a doutrina cristã, ela de modo inequívoco afirma que o homem não é bom por natureza. Houve uma queda em Adão e essa queda teve implicações para todos nós. O nosso coração é corrupto, desesperadamente enganoso. Você não deve confiar no seu coração, não se iluda com os profetas da autoajuda. E Pedro reflete claramente esse equívoco, essa mentalidade paganizada, adâmica, quando ele tem uma ideia sobre si completamente equivocada. É um auto-engano. Ele achava que era muito bom, ele achava que era muito forte, ele achava que podia vencer e perseverar na caminhada pelos seus próprios méritos. Olha só o que ele vai dizer no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 33. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Curioso isso. Essas palavras foram ditas logo após a última ceia. Tente imaginar o cenário. Jesus está se despedindo dos seus discípulos naquele momento memorável da sua jornada, do seu ministério. Ele faz uma afirmação que deixou a todos perturbados. Um de vocês irá me trair, e eles cogitavam entre si quem era esse traidor. O Senhor vai falar claramente que haveria um processo de prisão, morte, mas que depois ele iria ressuscitar, e inclusive disse claramente, vocês devem me aguardar na Galileia. Ele estava em Jerusalém na Páscoa. E Pedro, num rompante de ilusão acerca de si mesmo, disse, eles podem te negar, eu jamais. Eu estou pronto para ser preso com o Senhor. E mais, se precisar eu morro com o Senhor. Vejam aqui um retrato da vaidade, do orgulho, da soberba que ilude o ser humano. O orgulho é seu maior inimigo. Vitor Hugo dizia que o orgulho é a fortaleza do mal. O orgulho destrói um casamento, o orgulho destrói um relacionamento longo, de profunda amizade. O orgulho gera falência de empresas. O orgulho debilita igrejas. O orgulho é uma tragédia, é o útero no qual são gestados todas as nossas mazelas. E o orgulho se manifesta de várias maneiras. Muitas vezes nessa ilusão acerca de si. Ele está profundamente iludido porque o orgulho cega, torce a verdade. Mas o Senhor, que é a própria verdade, disse a Pedro em ato contínuo, a verdade prevaleceu. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro comete aqui dois erros basilares que revelam sua autoconfiança, repito, baseada no seu orgulho e cegueira. Primeiro, ele subestima a ação do inimigo, do adversário de nossas almas. Há um ser invisível, porém real, que está em operação no mundo, e uma das atividades desse adversário é enganar as pessoas. E Pedro estava enganado, ele estava subestimando a ação do inimigo. O texto vai dizer que Satanás pediu para peneirar a Pedro. Essa é uma linguagem curiosa, obviamente é uma metáfora, que sugere o seguinte, eu quero triturá-lo, eu quero esmagá-lo. Jesus, então, percebendo o que estava por acontecer, diz que orou por ele. Segundo o erro de Pedro, ele superestimou a si mesmo, como eu já havia dito. Ele está cheio de si, ego, vaidade. A sensação de invencibilidade que fez com que ele se gabasse de si em detrimento dos outros. Eles podem te negar, eu jamais, eu sou Pedro, Jesus. Eu sou o cara.
E quando se converter, fortaleça seus irmãos. Pedro já era convertido. A expressão que quando se converter é a ideia assim, quando você mudar o seu entendimento sobre essa questão, quando você parar de estar iludido acerca de si mesmo, quando você der meia volta nessa tolice, cuida dos teus irmãos. Você vai ter um papel importante no colégio apostólico, na dinâmica da igreja cristã. É o que Jesus está dizendo nas entrelinhas. O Dr. Warren Wiersbe diz o seguinte, a palavra converteres significa aqui mudar de rumo. Pedro já era um salvo, mas logo tomaria um rumo errado e teria que se converter. Não perderia o dom da salvação, mas desobedeceria ao Senhor e colocaria em risco o seu discipulado. É nesse sentido que o Senhor então o exorta. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos. O fato, meus irmãos, é que nós não somos melhores do que Pedro. Como é fácil se iludir acerca de nós mesmos. Nós vivemos num mundo de ilusões, de vaidades. E com o advento das redes sociais, a vitrine da vaidade ficou ainda mais exposta. Quanta tolice, quanta ilusão acerca de si mesmo. Você não apenas é salvo pela graça de Deus, por Cristo Jesus, mas também é preservado no Evangelho por esta mesma graça. Se dependesse de você, você estaria completamente arruinado. Cristo já fez 2 obras em nosso favor. A primeira, definitiva. Ele nos salvou pela obra que ele realizou na cruz. Definitivamente. Tudo está consumado, disse ele na cruz. E agora diz o apóstolo Paulo que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Você já parou para pensar nisso? Que o crucificado e ressurreto ora pelo seu povo e não ora como uma massa sem nome. Ele chama cada um de nós pelo nome. Ele intercede por nós. Porque sabe que, embora já sejamos salvos, há resíduos de Adão em nós. E se deixássemos o nosso próprio coração dominar, se fôssemos deixados ao nosso próprio curso, estaríamos completamente arruinados. Observe então o que vai dizer o texto. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso eu morra contigo, nunca te negarei. E detalhe, e todos os outros discípulos disseram o mesmo. Não apenas Pedro, mas todos os discípulos tinham essa vaidade impregnada em si, achando que eram bons, que poderiam permanecer fiéis, e todos eles desertaram, todos eles abandonaram o Senhor. O livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, a Roquemá dos Hebreus, e Romanos, o apóstolo Paulo dizem assim, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Paulo então recomenda aos seus leitores, não se orgulhe, mas tema. E temer aqui é aquele senso de responsabilidade, é aquela necessária visão de que nós somos frágeis e carecemos da graça de Deus para permanecer no Evangelho. Primeiro degrau para baixo foi essa ilusão acerca de si mesmo. O segundo nós vamos chamar de indolência, relaxamento na devoção. Indolência não tem sido uma palavra comum no nosso cotidiano, no século XXI, mas é uma palavra rica no sentido de que exorta e reflete uma fraqueza do ser humano. Fraqueza essa que nós cristãos também corremos com certa frequência. Indolência é esse relaxamento na devoção. É uma espécie de assedia, uma preguiça espiritual. Isso fica evidente naquele momento singular de Jesus no Getsêmani, no Jardim das Aflições. O Senhor realiza com eles a última ceia, eles estão em Jerusalém, saem do cenáculo, eles atravessam o vale de Cédron e vão para o jardim, no Monte das Oliveiras. O Senhor está em agonia, ele sabe que se aproxima a hora de verter o próprio sangue, de beber o cálice da ira divina em favor da sua igreja. E quando ele se reúne com seus discípulos, ele faz um pedido aos discípulos. O Cristo divino e humano pede aos seus discípulos, orem comigo, fiquem comigo. É chegada a hora, a aflição. Lucas chega a dizer que a aflição de Cristo foi tão intensa que ele suou como gotas de sangue. Ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. E o que aconteceu naquele cenário, naquele jardim? Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza.
Ele pede aos discípulos que permaneçam ao seu lado em oração, e quando encontra os seus discípulos, estão todos eles dormindo. E Lucas vai acrescentar dizendo que aquele sono foi um sono de tristeza. Eles estavam absolutamente esmagados emocionalmente pelas palavras de Cristo. Chegada a sua hora, falando de morte, prisão, condenação. É um momento singular, aquele momento de Jesus ali no Getsêmani. Mas esse dormir, observe, não é pecado dormir. Eles já tinham dormido nas viagens que fizeram por toda a região da Judéia e Galiléia muitas vezes. Eram companheiros por 3 anos caminhando juntos. Eram humanos, dormiam. Mas nesse momento, esse dormir aqui é um sinal de indolência. Olha o que Cristo havia dito lá em Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Cristo está falando sobre esse dualismo ético que há no ser humano, em particular em nós cristãos, somos habitação do Espírito. O Espírito, a natureza redimida, transformada, a nova natureza, o novo homem, anseia por Deus. Quer orar mais, quer ser mais parecido com Cristo, quer viver para a glória do Redentor. Mas a carne aqui, que não é o corpo físico, mas a velha natureza que ainda reside em nós, essa tensão entre o antigo e o novo, é fraca. Por isso, a necessidade de vigilância, de diligência, de perseverança nos exercícios espirituais para não incorrer em indolência, relaxamento espiritual. O Tozer, um pregador americano do século passado, disse assim: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nós estudamos aqui por meses sobre exercícios espirituais, e a oração na tradição cristã, ela é o fôlego da alma, é o oxigênio da fé. Quem não ora está se desviando, está se auto-asfixiando. E todo declínio espiritual começa com esse processo de indolência para com as práticas espirituais, os exercícios espirituais, as disciplinas espirituais. E ali estava um grupo de homens que conviveu com Jesus por 3 anos e que na hora mais importante dormia enquanto o mestre agonizava. Terceira etapa, terceiro degrau para baixo, precipitação, zelo sem entendimento. Lá estavam eles todos no jardim do Getsêmani, e conforme o Senhor já havia dito, em harmonia com as profecias do Antigo Testamento, uma escolta de soldados enviados pelo sumo sacerdote vai na direção do Getsêmani para prender a Jesus. E como Jesus era uma pessoa comum, se vestia como os demais, era noite, não havia iluminação adequada, Judas está liderando aquele grupo, e Judas então se aproxima, dá um beijo em Jesus Cristo para identificá-lo, e quando o soldado se aproxima para prender o Senhor, Pedro então toma uma atitude que no primeiro momento parece uma atitude nobre, mas que vai revelar um zelo sem entendimento. João registra isso, capítulo 18. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Há muita teologia nesses versos. Primeiro observe, quando os soldados romanos a serviço do sumo sacerdote e os principais sacerdotes chegam naquele jardim, Pedro tem um rompante de valentia. Ele está armado com uma espada. Ele não era soldado, ele era um pescador. Alguém já disse que Pedro mirou na cabeça, mas como não era soldado, acertou a orelha. E se Cristo não fosse misericordioso e curasse imediatamente Malco, nós teríamos 4 cruzes no dia seguinte, não 3, no Calvário. Mas observe o que Jesus disse para aquele discípulo cheio de si: mete a espada na bainha. Em outras palavras, eu não preciso de defesa. Eu, porventura, não beberei o cálice da ira do meu pai? E o que ele está afirmando aqui? O propósito pelo qual eu vim a este mundo foi morrer. Esta é a hora. E quem está registrando isso é João. E João, diferente dos demais escritores do Novo Testamento,
das narrativas do Evangelho, João vai falar sobre hora, time, não é chegada a hora, não é chegada a hora. Várias vezes quiseram matar a Jesus, apedrejá-lo, lançá-lo do alto de um monte, mas não era chegada a hora. Mas nesse momento, João começa dizendo, é chegada a hora. Chegou o momento do Cordeiro ser crucificado, imolado em favor do seu povo. E quando Pedro vai defender Jesus, ele diz, não precisa disso. Eu estou aqui para beber o cálice do meu Pai. Eu estou aqui para morrer esta morte penal. E essa valentia de Pedro, repito, vai mostrar um homem cheio de si, querendo resolver as coisas na força da carne. E como nós somos assim, não é verdade? Quando devemos ser valentes, de fato, somos tímidos. E quando devemos ser mais modestos, mais zelosos, mais cuidadosos, temos rompante de valentia. Tudo isso tem relação com o coração. Para citar mais uma vez o Dr. Warren Wiersbe, ele diz, Pedro dormiu quando deveria orar, falou quando deveria ouvir, se vangloriou quando deveria temer, agora lutava quando deveria entregar-se. Cristo já havia dito, vocês todos devem ir para a Galileia. É chegada a hora. Mas Pedro, no rompante de vaidade e valentia, tenta resolver a coisa na força da carne. Quarto degrau, a seguir Jesus de longe. Eu vou chamar isso de um remendo inútil. Ok, o Senhor é preso, eles todos se dispersam, mas a narrativa vai dizer que apenas Pedro seguia o Senhor de longe. Você não vê, não ouve falar mais dos outros discípulos. Só depois da crucificação, que eles estão lá no cenáculo. Pois bem, mas o que acontece? O texto vai dizer o seguinte sobre este seguir de Pedro. Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E aí vem a informação. Pedro os seguia à distância. Essa informação é curiosa porque, veja como é o processo, declínio para baixo. Primeiro, ele tem autoconfiança, ele está iludido, ele acha que vai resolver as coisas, que jamais negará o Senhor, está pronto para ser preso, está pronto para morrer pelo Senhor. Depois, na contramão disso, ele tem um rompante de vaidade e covardia, porque o texto diz que ele foge, o texto vai dizer claramente que ele fugiu, e passou a seguir o Senhor de longe, acompanhando os soldados. Para onde vão levar o Senhor Jesus? E muitos criticam Pedro por ter seguido a Jesus de longe, mas o erro foi outro. O erro foi seguir de longe. Não era para seguir. A ordem foi expressa. Vocês devem ir para a Galileia. Lá os verei novamente. O Senhor está falando que iria ressuscitar ao terceiro dia, e de fato ressuscitou. Sua valentia torna-se covardia, seu compromisso de ir com Cristo para a prisão e para a morte foi quebrado, sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a enfraquecer, e Pedro agora covardemente foge e fica seguindo de longe, quando deveria, em obediência ao Senhor, seguir para a Galileia. Quinto passo para baixo. Imprudência, assentado no campo inimigo. Pedro vai seguindo de longe, até que ele percebe que Jesus foi levado para a casa de Caifás, para a casa de Anás, sumo sacerdote, que era relativamente perto. Quem conhece a geografia de Jerusalém, o Monte das Oliveiras, está no monte, obviamente, tem o Vale de Cédron, e do outro lado, ainda hoje é identificada a casa do sumo sacerdote, onde hoje foi edificada uma igreja. Na verdade, há muitos séculos foi ali edificada uma igreja, onde seria a casa de Caifás. Pois bem, o texto vai dizer o seguinte, então. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor deles, o que acontece, então? Pedro sentou-se com eles. Pedro está agoniado. Fico imaginando como estava o coração daquele homem. Tem um rompante, corta a orelha de Malco, Jesus repreende, cura o Senhor, os soldados carregam Jesus para a casa do sumo sacerdote, ele vai acompanhando de longe, Jesus está dentro da casa, no pátio, alguém acende uma fogueira, e ele fica ali, assistindo o cenário, testemunha dos eventos mais importantes da história. Alguém disse com muita propriedade que enquanto Jesus estava sofrendo abuso físico e psicológico, não longe dali, no pátio do palácio, Pedro está se esquentando no fogo. Ele está tentando conciliar luz com trevas.
Pedro então se torna alvo fácil. Ele coloca uma máscara, tornou-se um discípulo disfarçado no território inimigo. Ele está na casa daqueles que odiavam a Cristo. E todo o projeto para prender Jesus e promover um tribunal eivado de erros na calada da noite, quebrando todas as leis e princípios, ele está ali na casa daquelas pessoas. Pois bem, o Salmos 1, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Outra versão diz, na roda dos escarnecedores. Aqui uma exortação a nós todos. Nós devemos ser diferentes, não esquisitos. Diferentes. E nessa relação com as pessoas que não professam a nossa fé, todo cuidado deve ser tomado para que sejamos influenciadores, abençoadores. Jesus estava sempre com os pecadores, como diz o reverendo Antônio Elias, aqui de Niterói, sempre com os pecadores, não para aumentar o número deles, mas para diminuir. Ele influenciava. Mas Pedro estava ali, disfarçado, no território inimigo, e aquela atitude gerou outro problema. Um abismo chamou outro. E aí, Pedro chega no clímax da sua tristeza profunda. Negação. A profecia se cumpriu. Ele está no pátio, se aquecendo, é madrugada, é comum naquela região calor intenso de dia, temperaturas baixas à noite. Está no pátio. E de repente alguém olha e diz: eu te conheço. Você é um deles. E o que é que Pedro vai fazer? Vamos ver. Lucas 22, 57. Mas Pedro negava dizendo: mulher, não o conheço. Essa é a primeira vez das 3 vezes que Pedro nega o Senhor. Uma mulher o reconheceu. A mulher tem um tirocínio para identificar. Olhou Pedro assim, naquele migué ali na fogueira. Quando é que vai sair o petisco? A mulher então diz: eu te conheço. Eu? Não, você não me conhece não. Conheço sua página no Facebook, você é um seguidor de Jesus. O texto prossegue, João é mais esclarecedor quando diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Está falando sobre João. João aqui acrescenta a informação porque ele mesmo é autor do texto. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Essas informações são interessantes porque você vai perceber, repito, um caminhar para baixo. Há uma queda processual. E as informações dos evangelhos vão se complementando, e João chega e diz o seguinte: olha, o outro discípulo também estava acompanhando. Pedro ficou de fora. E como João tinha conexão com algumas pessoas daquela casa, conseguiu colocar Pedro no pátio da casa. Então, Pedro está lá se aquecendo no frio, quando então acontece esse processo dentro do processo de negação cada vez mais terrível. Observe. Primeiro, ele nega peremptoriamente. Outra serva da casa o reconhece, dizendo: olha, você é um galileu. Teu sotaque não nega. Não, não sou. E fala isso com protesto. E por fim, Pedro comete perjuro. Eu juro que eu não conheço esse homem. Primeiro ele nega, depois ele protesta e depois ele faz um juramento: não o conheço. Observe o texto aí. Esse, porventura, um dos discípulos, ele negou e disse: não sou. É a primeira negação. Um degrau mais para baixo. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E aí Mateus completa: ele negou outra vez com juramento: não conheço o homem. Terrível. Terrível. Um abismo chamou outro. Pedro então negou a sua fé e seu Senhor.
E aí a blasfêmia, que é o último degrau na trajetória para baixo do apóstolo Pedro. Pedro chega ao fundo do poço. Marcos dá uma informação única nas narrativas do Evangelho. Ele começou a se amaldiçoar. Como é forte isso, hein? Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Blasfêmia. Blasfêmia é a negação explícita e rebelde da verdade. Conhece a verdade, mas nega a verdade explicitamente. E no caso aqui, com perjuro. Sua queda, portanto, não aconteceu num único momento, foi um processo longo, e Pedro então chega no final desse processo completamente arrasado, porque o texto vai dizer que quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou e ele se lembrou das palavras do Senhor. E Pedro lhe chorou amargamente. Uma exortação para nós todos. Paulo diz assim aos Coríntios: assim aquele que julga estar firme, faça o quê? Cuide-se para que não caia. Quando a gente estuda a história da igreja, ontem eu estava em Aracaju aplicando um curso sobre a história da igreja. Eu disse aos irmãos ali sobre a importância de estudar a história da igreja. Nós não nascemos numa esquina ontem. Há uma rica tradição que nós precisamos memorar, trazer a lembrança. E quando a gente olha a história da igreja, o que é que a gente percebe? Que homens e mulheres mais sábios, mais santos, mais inteligentes, tropeçaram. Quem é você para se sustentar por si mesmo? Você precisa vigiar todo dia e o dia todo. Mas a boa notícia é que houve uma restauração. Louvado seja Deus por isso. E é sobre isso que eu queria a sua atenção nesses últimos momentos dessa reflexão, a restauração. E essa restauração começa, meus irmãos, às margens do mar da Galileia, o lago de Genezaré, que lugar belíssimo. Pois bem, Pedro chega ao fundo do poço negando o Senhor e agora ele vai ser alvo dessa soberana graça que pega o homem falido, que pega o homem destruído pelo próprio pecado do seu coração, o ergue e o apresenta como um monumento dessa graça que veio não para nos condenar, mas para nos transformar em imagem do próprio Cristo. Vejamos, primeira coisa foi o olhar penetrante de Jesus. O olhar de Jesus. Santo Agostinho, na sua obra magna, Confissões, a primeira autobiografia da história, um livro extraordinário, ele diz que um dos sonhos do seu coração era ter visto Jesus face a face no exercício do seu ministério. Tente imaginar que privilégio aqueles homens tiveram. O próprio Cristo disse isso. Vocês estão vivendo o que os profetas desejaram e não viram, o que outros no futuro desejarão, mas não poderão. Cristo no exercício do seu ministério. E Pedro já deve ter visto muitas vezes a face de Jesus, a face irada de Cristo, quando expulsou os vendilhões no templo, a face misericordiosa de Jesus, quando ergueu aquela mulher adúltera que estava sendo acusada e seria apedrejada, a misericórdia de Cristo em relação ao pecador. Pedro viu muitas facetas da gloriosa face de Cristo, mas o olhar mais penetrante se deu no pátio daquela casa. Lucas registra. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E eu olho para essa passagem e fico imaginando. Está no pátio. Cristo está dentro da casa, naquele interrogatório, repito, um tribunal inquisitório eivado de erros. Não poderia estar acontecendo aquilo naquela da noite. O sinédrio está ali cumprindo um curso do próprio coração maldoso deles e também cumprindo os desígnios da providência. Estava profetizado que seria assim. Mas em algum momento, suponho, que de um pátio para outro, de uma sala para outra, por uma janela, por uma fresta, ao ser levado de um lado para outro, Cristo olha e vê Pedro diretamente, olhou de forma penetrante, para Pedro. E esse olhar foi o start da restauração de Pedro. O MacArthur vai dizer que não era um olhar fixo de acusação, mas de ternura penetrante que quebrantou o coração de Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo: eu não vou abandonar você. Não foi olhar tipo, eu te disse,
que você ia vacilar. Não foi um olhar de condenação, foi um olhar de misericórdia. Todos os dias, Cristo olha para nós com misericórdia. E você só está aqui porque Ele é misericordioso. O profeta diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Ele é rico em misericórdia e compaixão. Segundo, processo na restauração, o choro amargo pelo pecado. Lucas diz que, saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. E esse choro aqui, como diz Paulo aos Coríntios, é o verdadeiro instrumento que evidencia arrependimento. Não é remorso, é arrependimento que esmaga as emoções. Pedro está profundamente arrependido. Martin Lloyd Jones, comentando esse choro, diz assim: não foi o canto do galo que levou a consciência de Pedro a condená-lo, mas sim a lembrança das palavras de Cristo. É sempre a palavra que penetra o coração e produz arrependimento. E por vezes, esse arrependimento vem acompanhado de um profundo choro. Nem todo choro é sinal de arrependimento. Esaú chorou, mas não estava arrependido. Estava com remorso, temendo as consequências do seu ato desastroso. Mas o choro de Pedro aqui é o choro de um homem arrependido. Como eu pude fazer isso com meu Senhor? Ele caiu em si, ele saiu dali, desatou a chorar e chorou amargamente. Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja, afirma uma tradição antiga que o apóstolo Pedro, até a sua morte, todas as vezes que ele ouviu o galo cantar, ele chorou. Chorou porque, embora tenha sido perdoado, a memória permaneceu. Eu neguei o meu Senhor. E mais, terceiro processo na restauração, o impacto do túmulo vazio. Hoje é domingo de manhã, o túmulo está vazio, glórias a Deus por isso. Marcos diz, mas eles não acreditaram nas mulheres, as mulheres informaram que o túmulo estava vazio. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. A profecia era clara: serei preso, condenado e morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Esperem-me na Galileia, disse o Senhor. Mas eles estavam como que sonhando. Não estavam administrando aqueles acontecimentos todos. Foram 3 dias de intensos acontecimentos. E quando as mulheres chegam e foram as primeiras a ver o túmulo vazio, e informam os discípulos, olha, nós fomos lá e não há ninguém lá. O túmulo está vazio. Pedro então corre. E quando ele se abaixa e entra naquela gruta, naquela tumba, ele não vê nada senão as vestes, os linhos. E aí Pedro então diz o texto que ele ficou admirado. Aquilo trouxe a memória de Pedro. Será mesmo que ele está vivo? Será que cumprida foi a profecia? Mais um elemento, o recado especial de Cristo. Mais uma vez, um recado especial. Recado em que sentido? Porque o anjo aparece, dá uma informação a um grupo de pessoas e cita Pedro nominalmente. Marcos diz isso. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. O anjo então diz para aquelas mulheres, olha, digam aos discípulos e a Pedro. Agora tente imaginar, aquele grupo de mulheres chega numa sala, num espaço. Olha, nós estivemos lá e nós vimos 2 anjos. E eles mandaram um recado de Jesus, que vocês devem ir para Galileia conforme ele falou para vocês. Digam aos discípulos e a Pedro. E Pedro chamou pelo nome. Se eu sabia que Pedro estava esmagado e que ele precisava de uma atenção especial. Quinto, a pergunta especial de Cristo. Aí agora, uma fase belíssima, um momento singular, às margens da Galileia. O texto vai dizer assim: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Por 3 vezes nosso Senhor fez essa pergunta. E é interessante, quando a gente leu a narrativa, Jesus não era psicólogo. É reduzir a Jesus chamando-o de psicólogo. Mas certamente ele conhecia e conhece a alma humana melhor do que qualquer pessoa. E então ele faz um processo. Os discípulos souberam da ressurreição de Jesus.
foram para Galiléia e continuaram, alguns deles, na atividade na qual foram criados. Pesca. Os discípulos estão no barco pescando. E de repente pescaram o dia inteiro e nada. Na praia, um homem diz assim: experimentem lançar a rede do outro lado. Ok. Quando eles lançam as redes, elas vêm abarrotadas de peixe. E aí alguém diz assim: é o Senhor! E aí Pedro veste a sua roupa, mergulha e vai na direção da praia. E lá estão os discípulos. E Cristo já havia preparado o cenário. Montam uma fogueira, peixes. Eles se assentam, todos em silêncio. Tente imaginar isso. E de repente, em algum momento, o Senhor chama Pedro, eles começam a caminhar. E o Senhor pergunta: Pedro, filho de Simão, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, filho de Simão, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. O amor de Pedro por Cristo era verdadeiro, embora não fosse perfeito. Há um jogo de palavras aqui, no texto original, entre agapau e filéu. Amor incondicional e amizade. Alguns até sugerem que o que Cristo está dizendo é o seguinte: talvez o seu amor por mim, Pedro, seja o amor de um amigo. É verdadeiro, é leal, mas não vai até as últimas consequências. Você me ama incondicionalmente? Você se lembra que você disse que estava pronto para ser preso até morrer por mim? Você me ama mesmo, Pedro? E Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Cristo está restaurando o apóstolo Pedro, caminhando para o final. Agora o comissionamento. Então disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Há um lugar na Galiléia que a igreja chama de Primado de Pedro. É um lugar muito bonito, muito especial. Há uma capela lá do IV século. Uma praia, uma área na Galiléia em que a água tranquila. E aí fizeram um monumento, uma escultura belíssima. Pedro está de joelhos e Cristo com a sua mão direita comissionando o apóstolo Pedro, que de fato foi uma coluna da igreja. Esse comissionamento é como se Jesus estivesse dizendo: você pecou, você falhou, você me negou, mas você não está fora dos meus planos. Eu também te amo e o meu projeto para a sua vida segue em frente. Cuida das minhas ovelhas. Que maravilha! A graça soberana e bendita. Observe o que vai dizer o Dr. Warren Wiersbe: Pedro perdeu a coragem, mas não perdeu a fé. Foi restaurada a comunhão com Cristo e usado grandemente para fortalecer o povo de Deus. Assim, Deus faz na vida dos seus servos. Talvez você esteja aqui ouvindo essa reflexão e talvez pensando em algum momento da sua trajetória que você fez o que não deveria, falou o que não deveria, titubeou, vacilou, até possivelmente caiu de modo vergonhoso. Nunca se esqueça que a graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Deus não veio amar os bons, por uma razão muito simples: não há bons para ser amado. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E o grande problema da humanidade é a justiça própria. Os homens, no fundo, acham que são bons. Oram como os fariseus. Nós não somos como os demais. Se você não entender a vileza do seu coração, se você não reconhecer o estado de miséria de sua alma, você nunca será tirado de lá. É para corações quebrantados e arrependidos que a mão de Cristo vai lá e resgata. Pedro estava profundamente quebrantado e por isso foi restaurado. Por fim, o revestimento de poder para pregar a palavra. Há uma promessa e um cumprimento em duas passagens, Lucas/Atos. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele diz isso aos discípulos, quando estavam todos ali amedrontados por conta das circunstâncias. O Senhor aparece a todos eles e faz essa promessa: permaneçam aqui, em Jerusalém.
até que do alto sejais revestidos de poder. E aconteceu. Atos capítulo 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse é um evento singular chamado de Pentecostes. E os eventos, numa linha histórica, são basicamente o seguinte: você tem a crucificação de Jesus na Páscoa, um intervalo de 40 dias, o Senhor se apresentando aos discípulos. Paulo chega a dizer que de uma só vez se apresentou para 500 testemunhas, apareceu para Tiago, seu meu irmão, e outras pessoas. E no intervalo de 10 dias depois da ascensão do Senhor, aconteceu a festa de Pentecostes. Pentecostes porque 50 dias depois da Páscoa, o Senhor cumpre a promessa e o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens, sobre a igreja ali, aproximadamente umas 120 pessoas. E o que acontece depois disso? Uma igreja que estava intimidada pelas circunstâncias, amedrontada pelo terror dos acontecimentos, agora pelo impacto da ressurreição e no poder do Espírito, começa ousadamente a pregar o Evangelho, não temendo da própria morte. Inclusive Pedro foi preso, e ele falou: olha, vocês podem me soltar, porque a partir de agora eu vou continuar pregando. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro foi preso algumas vezes, inclusive sofreu açoites e passou por situações extremamente adversas. Eles e outros discípulos, porque estavam cheios do Espírito Santo e foram comissionados para pregar o Evangelho. A Bíblia não narra de modo claro a maneira como Pedro morreu, mas Cristo disse para ele que ele também passaria por uma situação similar. Alguns conjecturam que Cristo dá-lhe uma profecia implícita sobre o modo como ele morreria, mas a tradição vai dizer que no ano 67, num momento terrível para a igreja, logo após o incêndio de Roma, os discípulos de Jesus naquela cidade passaram por dias difíceis, e Pedro estava na cidade. Pedro foi preso, ficou na prisão Marmetina em Roma, inclusive há um monumento lá onde Pedro e Paulo ficaram presos, e Pedro então é crucificado. E a narrativa diz que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, há uma porta, na verdade algumas portas, com telas belíssimas. Uma delas é dessa crucificação de Pedro, esse martírio de Pedro de cabeça para baixo. E por que eles fizeram isso? Não é para enaltecer a Pedro, mas para dizer o seguinte: essa graça soberana, ela pega o pecador, ela a transforma, ela a habilita, ela faz com que este indivíduo ame tão intensamente seu Senhor, que aí sim ele está disposto a viver para ele ou morrer por ele. E Pedro deu a sua vida pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro dizendo o seguinte aos irmãos: a vida de Pedro é um monumento da graça. A vida de cada cristão deve ser um monumento da graça, dessa maravilhosa graça. Graça bendita, graça transformadora, graça soberana. Eu quero lhe encorajar, aonde você estiver, você que está ouvindo essa mensagem, pergunte a si mesmo: você é alguém que segue a Cristo? Cristo é tudo na sua vida? Você ama o Senhor? Se o próprio Cristo te perguntasse hoje aqui, como perguntou a Pedro: tu me amas? Qual seria a tua resposta? Essa graça te alcançou? Ela tem transformado a sua vida? São perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero encerrar lendo esse texto. Tempos depois, Pedro escreveu a sua primeira carta, e no capítulo 1 ele faz uma doxologia, um tributo de louvor ao seu Salvador. E ele diz assim, 1 Pedro, vou ler os versos 3 a 7, encerrando assim a reflexão. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O homem restaurado e cheio do Espírito Santo, encorajando a igreja sofredora a permanecer firme no caminho de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que essa obra também seja completa em nossas vidas. Amém? Quero encorajá-los a ficarem em pé, nós vamos cantar. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,